Na noite de 21 de abril de 37, tiveram 26 presos que resolveram fazer uma fuga. E tinham acesso por duas escadas. E a gente tem dois presos que foram para uma escada e o restante dos 24 por outra escada. Esses dois conseguiram alcançar o muro e fugir naquela noite, né? Eles deram muita sorte com isso. O restante, eles descem a escada e se escondem no banheiro. A polícia, então, começa a atirar. E aí ela começou a fazer fileiras de presos e encaminhar eles de volta para a cela. Mas eles separaram os 5 últimos. E aí esses 5 últimos, a gente teve, então, o fuzilamento deles, mas 2 sobreviveram. O Oscar Rey, gente, ele sobreviveu, mas ele tomou 16 tiros. Se você já andou pela cidade de São Paulo, deve ter se deparado por entre casas, lojas, prédios, com algum lugar que simplesmente parece que não se encaixava muito bem lá. Pode ser uma casa velha, uma mansão abandonada, ou até as ruínas de uma construção que nunca acabou. Algum lugar que só de olhar já dá para saber que tem alguma história não contada por trás. Foi conversando com um amigo que me veio a ideia de falar sobre o Vila Maria Zélia. Mano, eu precisava de uma ajudinha, de uma dica sua. Então, eu finalmente consegui terminar lá o vídeo do incinerador Vergueiro. E aí eu tava pensando em outro lugar, né? Outro documentário. Você não tem uma dica aí? Você conhece bastante São Paulo? Mas para ser sincero, no começo eu não tinha ficado muito empolgado para contar a história dele. Não porque a história não valesse a pena ser contada, pelo contrário. Era uma história tão rica que muitas outras pessoas já tinham falado dela. Tinha um vídeo sobre o lugar, documentário, livros, programas de televisão. Mas será que tinha alguma história que ainda valia a pena contar sobre aquele lugar? Foi quando eu encontrei a tese de doutorado da Caroline Antunes que eu descobri que sim. Realmente tinha uma história que hoje quase ninguém se recorda. Uma história que quase foi perdida no tempo. Tem uma coisa que você possivelmente gosta muito, que vai ser um dos personagens principais da nossa história. O café. Tenta imaginar uma São Paulo antes do café. Uma cidade pequena e relativamente insignificante em comparação com tantas outras do Brasil. O café transformou essa realidade e tornou São Paulo uma das cidades mais importantes do país. E diante das oportunidades que o café trouxe, surge mais um personagem para nossa história. George Street. George Street é um médico carioca que herdou ações de uma fábrica de tecido de juta de seu pai, no Rio de Janeiro. E ele decidiu expandir os negócios para a terra das oportunidades. Ele comprou assim em 1908 a Companhia Nacional da Juta, em São Paulo. Aí você pode estar se perguntando, o que tem a juta? O que tem a ver com o café? Bom, para você entender melhor, é um tecido feito a partir das fibras da planta da juta, e ele é conhecido por ser bastante resistente e durável, e ele é muito usado na fabricação de sacos, tapetes, cortinas. Pô, naquela época, a juta era usada para embalar o café, e com o café sendo o hit do momento, a juta ia se transformar numa mina de ouro. George Street decide então, em 1912, criar a primeira vila operária do Brasil, a Vila da Juta. As casas da vila eram fantásticas. Os operários, que até então só conheciam cortiços, casas de pau a pique, eles ficaram em êxtase com aquela novidade. Imagina você chegar numa vila de casas com influência europeia, muito bem estruturadas, e banheiro individual para cada casa. É isso que você viu. Fora a maravilha das casas, tinha ainda a estrutura da vila em si, com creches, farmácias, teatros e até armazéns que tinham descontos para funcionários. E tudo isso ficava a 5 minutos de onde eles trabalhavam. George Street era tão querido pela comunidade que quando sua filha veio a falecer com 15 anos de tuberculose, os próprios moradores decidiram alterar o nome da Vila da Juta para o nome que a gente conhece até hoje, Vila Maria Zélia. Nesse ponto da história, a produtividade da fábrica era muito boa. Tudo isso baseado bastante no produto, que era um sucesso em si, mas também na satisfação e na qualidade de vida dos funcionários. Mas nem tudo eram flores. Apesar do crescimento da companhia, o Street adquiriu muitas dívidas no processo. E ele chegou simplesmente no ponto que ele não conseguia mais manter a fábrica. Então, em 1924, ele vendeu a fábrica para a família Scarpa. Pera, eu tô pensando isso, você tá pensando isso. Será que é a mesma família Scarpa? A fábrica foi passando por algumas mãos, mas depois da crise de 29 e do golpe do Getúlio Vargas, ela não conseguiu mais se manter viva. Em 1930 ela foi vendida para o INSS e em 1931 finalmente ela foi desativada. Ok, entendi a história do café, a história da fábrica, mas e o presídio? Como que aquela fábrica virou uma prisão?
Bom, a história de como essa antiga fábrica se transformou tem a ver com duas pessoas. Uma é bem conhecida, com certeza você conhece, o Getúlio Vargas, mas a outra pouca gente se lembra, Armando Salles de Oliveira. Para a gente contar melhor essa história, a gente foi atrás da historiadora Caroline Antunes. Ela fez uma tese de doutorado sobre a Vila Maria Zélia e topou conversar um pouco com a gente. O Armando Salles de Oliveira, ele nasceu em 1887, seguiu a tradição familiar, né? Ele estudou na Escola Politécnica, fez engenharia e depois entrou para a vida política. E o grande passo da vida dele para entrar para a vida política realmente foi o casamento dele, que foi com a Raquel Mesquita, a filha do Júlio Mesquita, que era o dono do jornal Estado de São Paulo. E quando o Júlio Mesquita morre, em 1927, o Armando Salles de Oliveira vira o presidente do jornal Estado de São Paulo. E a gente vai chegar na tal da Revolução de 30, que nada mais foi do que um golpe. O presidente atual era o Washington Luiz, ele vai indicar outro paulista, quebrando o acordo. Quando a Aliança Liberal perde a eleição e alega fraude, não aceita o resultado das eleições, né? Então acontece o que a gente chama de Revolução de 30, que é essa tomada de poder desse grupo do Vargas. O Getúlio Vargas se instaura no poder e São Paulo cria uma expectativa. E agora vai ser a nossa vez. O Getúlio Vargas sabia do risco de entregar São Paulo para um grande nome do Partido Democrático e correr o risco de estar ascendendo um opositor depois. Zero afinidade com São Paulo, com o Partido Democrático de São Paulo. Então, quando tem o começo de 1932, eles resolvem fazer um manifesto do Partido Democrático falando assim que rompeu com o governo Vargas. Ele nomeia alguns interventores provisórios, militares, para ir acalmando os ânimos de São Paulo, até que ele nomeia, então, o Armando Salles de Oliveira. Ele entendeu como uma jogada política para ter o jornal O Estado de São Paulo a favor dele. O Armando Salles faz essa política, então, de aproximação do Vargas nesse período, porque ele ganhou a interventoria, ele queria acalmar os ânimos. Então, a gente vê já no Armando Salles essa carreira para presidente. Ele vai governar São Paulo com essa ideia de construção. Ele vai reformar o Parque do Ibirapuera, ele vai construir o 9 de Julho, a Rebouças. E o Getúlio Vargas, ele está vendo tudo isso. Quando o Armando Salles de Oliveira ele coloca publicamente a vontade de ser candidato à presidência, o Getúlio Vargas se sente incomodado, porque ele convida o Armando Salles para ir até o Palácio do Catete e tenta convencer o Armando Salles a não ser um candidato. Ao longo desses anos, que vai tendo essa mudança de novo do Armando Salles e do Vargas de se afastarem, quando o Armando Salles percebe que o Vargas tem intenções de continuar no poder. O Armando Salles ele sempre faz uma plataforma política de ser contra o perigo vermelho, ser contra os comunistas. Só que a gente estava sobre esse estado alerta, né, de estado de sítio atrás de estado de sítio. Foi um período de perseguição, acontece os levantes de novembro de 35. Os levantes de 35, ou a intentona comunista, foi uma tentativa do Partido Comunista Brasileiro de tomar o poder. Mas eles não tiveram sucesso por conta da sua falta de organização. As revoltas começaram em momentos diferentes, em várias regiões do país, e isso resultou na falta de coordenação e na fácil repressão pelas forças do governo. E aí se cria a Comissão Nacional, né, de Combate ao Comunismo, e veio o Tribunal de Segurança Nacional, que era um tribunal que era feito para poder censurar, prender, né, abrir processos. A Lei de Segurança Nacional ela era muito aberta para o que podia se prender. A gente tem alguns relatos, inclusive, por que acontecia essas prisões e depois não sequer tinha inquérito, não tinha processo. Existia algumas polícias que davam bônus para policiais que prendiam comunistas. Tem muito da coisa do vizinho indo lá delatar o outro, mas sem uma prova substancial do que estava acontecendo. Realmente tinha o Partido Comunista? Tinha pessoas comunistas? Tinha, mas é muito pouco perto da quantidade de gente que foi presa. Agora, finalmente, a nossa história vai começar. A gente achou muitas coisas sobre a Vila Maria Zélia, mas foi muito difícil encontrar qualquer coisa sobre o presídio. A gente decidiu, então, ir atrás dos acervos municipais e estaduais de São Paulo. E o nosso objetivo é achar as plantas da fábrica do Maria Zélia, as plantas antigas. Bom, hoje eu não consegui achar, tem muita coisa antiga, talvez não esteja digitalizada. No final, a gente não conseguiu muitas informações sobre como era o presídio e as suas instalações.
A maioria das informações vem mesmo de relatos dos sobreviventes, mas são por esses relatos que a gente vai conseguir entender melhor como era a vida dessas pessoas lá dentro. Durante o período que esteve preso no Maria Zélia, Augusto Pinto expressou em uma carta à sua mãe que o cárcere se transformou em uma espécie de universidade, onde os detentos participavam de diversas atividades educativas e artísticas, que oferecia aulas de alfabetização, língua, geografia, matemática, entre outras disciplinas, além de oferecer diplomas para os alunos a cada trimestre. Uma biblioteca foi criada e os presos também se envolviam em diversas atividades esportivas, aulas de higiene, de anatomia. Eles fizeram uma revista chamada Revista da Juventude e criaram um grupo de teatro chamado Teatro Popular Maria Zélia. O teatro, organizado com peças escritas por detentos como Paulo Emílio Salles Gomes, abordava temas sociais e políticos, despertando interesse tanto entre os presos quanto entre as autoridades. Mas esse interesse das autoridades não acabou gerando coisa boa. Os presos do Maria Zélia enfrentavam não apenas a censura e a retenção dos materiais que foram escritos, mas também a perseguição e o terror psicológico por parte dos agentes policiais. Além disso, as más condições da vida na prisão, incluindo instalações precárias, alimentação inadequada, somados à perturbação psicológica e aos maus tratos físicos, contribuíram para problemas de saúde mental entre os presos. Essas condições adversas levavam a conflitos entre os presos e a um ambiente de perturbação generalizada. Eu não encontrei em nenhum lugar, nenhuma fonte que o Armando Salles fale sobre o presídio de Maria Zélia. Mas não tem como desvincular da figura dele, sendo ele o governador. A gente sabe que ele estava sob o comando estadual, porque é um presídio em São Paulo. São Paulo não aconteceu nada, não tinha os levantes. Então eles aproveitaram essa onda que vinha para criar os presídios, para prender essa oposição. O Maria Zélia, a gente sabe que ele foi aberto logo após os levantes de 35. Ele foi extremamente provisório, né? Foi uma coisa emergencial. Estourou o levante e a gente faz um presídio. Eles deram uma fábrica que eles fizeram uns tapumes para criar cela. Na noite de 21 de abril de 37, tiveram 26 presos que resolveram fazer uma fuga. Como essas celas, elas eram improvisadas, elas eram encostadas na parede, então eles conseguiram fazer um buraco em um portão, que era na tal da cela D, tampar esse buraco com os lençóis, disfarçar conforme eles foram fazendo o buraco. E aí eles decidiram que 11h30 da noite eles iam sair pelo buraco. Saíram os 26 presos pelo buraco, desceram no local, trocaram de roupa, e aí tinha uma saída que daria para o muro, que era onde eles queriam pular, e tinham acesso por duas escadas em direções opostas. E a gente tem dois presos, um era o Francisco Ferraz de Oliveira e o outro é o José Aparecido Fonseca, que os dois foram por uma escada e o restante, os outros 24, por outra escada. Esses dois conseguiram alcançar o muro e fugir naquela noite, né? Eles deram muita sorte com isso. O restante, eles descem a escada e se escondem num banheiro, né? Porque a ideia era dali atravessar esse terreno que fala que tinha, né, um capinzal que eles tinham que atravessar. Só que quando eles chegam, escondem já nos banheiros, começa a soar a sirene. A vigilância do presídio, em algum momento, identificou a fuga deles, viu que eles estavam ali perto do pátio. Na versão dos presos, que é muito mais próximo da sua realidade, né, que esses presos, quando eles se escondem no banheiro, a polícia, então, começa a atirar, começa a metralhar o banheiro para eles saírem. A polícia rendeu eles ali no banheiro, e aí ela começou a fazer fileiras de presos e encaminhar eles de volta para a cela. Tinha vários relatos, né, que eles foram espancados, né, era o famoso corredor polonês, que era um corredor de espancamento, e esses presos iam encaminhados para a cela, mas eles separaram os 5 últimos, e aí esses 5 últimos, a gente teve então o fuzilamento deles, mas 2 sobreviveram, né? Um era o Oscar Reis e o outro era o Antônio Danoso Vidal. O Oscar Reis, gente, ele sobreviveu, mas ele tomou 16 tiros. Mas ele sobreviveu, e aí a gente tem bastante depoimento dele. O Augusto Pinto, que foi um dos assassinados, ele ainda falou, ele percebeu, né, quando botaram ele de costas, que ia acontecer, e ele ainda se indignou, ele ainda faz uma fala, assim, depois de meses presos, vocês ainda vão atirar na gente tão covardemente e tudo mais, mas que eles fazem o fuzilamento. O Oscar Reis e o Antônio Danoso sobrevivem, mas os outros 3, o Augusto Pinto, ele é assassinado, a mãe dele, depois ela foi buscar o corpo no necrotério, ela fala que era uma barbárie a quantidade de tiros. O Oscar Reis e o Antônio Danoso, eles dizem que eles sobreviveram porque quando eles foram terminar de matar o Naurício, entrou a ambulância no presídio. Então não deu tempo de matar os outros 2 que também tinham tomado vários tiros, mas sobrevivido. Foi um fuzilamento pelas costas.
né? E depois ainda foram terminar de ver quem que atirou ou não, para terminar de matar. Claramente foi uma morte proposital. Mas essa versão é contada por essas testemunhas anônimas que trabalharam e pelos presos que sobreviveram. A gente tem uma versão contada pelos policiais que estavam lá, principalmente os policiais que foram acusados, que fala que o que aconteceu foi que a última fileira de presos tentou atacar os policiais. E aí um dos policiais deu uma rajada de tiro para cima. O restante dos policiais que estavam espalhados no presídio, né, começaram a atirar a esmo no escuro. Então não se sabe quem realmente atirou e matou os presos. Essa é a versão da defesa. Que é estranho, né? Porque se foi esse tiroteio no escuro aleatório, engraçado que nenhum policial tomou tiro. Os acusados do massacre, eles estavam todos com metralhadoras. Preso que ia pular em cima de um policial com uma metralhadora. Depois do massacre, vai ser denunciado todas essas coisas. Então a gente tem toda essa riqueza de informação, porque a gente tem várias denúncias, tanto no jornal, quanto na Assembleia Legislativa, das pessoas, dos presos, das famílias. As mulheres e mães desses presos, elas fizeram muita denúncia. O Augusto Pinto, quando ele morreu, ele tinha 25, 26 anos, por aí. Ele era muito jovem. E tem toda uma história que o Augusto Pinto, ele começou a trabalhar cedo, porque o pai dele morreu, então ele era o arrimo de família, então a mãe dele era dependente dele, ele era funcionário da Caixa Econômica. Ele foi preso porque ele estava numa reunião da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, e ele era tido como uma liderança dele do presídio já ao longo do tempo. Então ele era o que a gente chama de carta marcada para quando aconteceu o massacre. E a mãe dele faz todos os relatos do corpo, ela denuncia em vários lugares, ela vai na imprensa, ela vai na Assembleia, e ela faz uma lápide com um memorial para ele, e o governo vai lá e tira. Então, tenta apagar toda a memória da existência dele mesmo depois de tudo isso que aconteceu. Mesmo com todas essas denúncias, você corre uma pressão para que exista uma investigação. Mas o processo mesmo só vai acontecer em 39, massacre de maio de 37. Ele vai ser pedido, né, que 3 policiais que sejam punidos. O Gregório Kovalenki, o Francisco Dulinski e o Etelvino Domingues. Os 3, eles foram processados. Foram as únicas pessoas que foram processadas pelo massacre. E aí foi pedido uma pena de todos eles para mais de 100 anos. O Dulinski e o Etelvino foram imediatamente absolvidos. O Gregório Kovalenko foi pedido uma pena para ele de 7 anos, ele recorreu e aí ele foi absolvido, ele também não foi punido. Então, no final da história, nenhum dos acusados do massacre ficaram presos pelo massacre. Tem muitas cartas que são mandadas pela Legislativa falando sobre a polícia do estado de São Paulo ter tantos alemães dentro dela. E a gente está no período de ascensão do nazismo, que a gente está falando. Então, assim, algumas cartas que a gente lê sobre isso, sobre que existe essa infiltração já desse espírito fascista dentro da polícia de São Paulo. Depois a gente encontra relatos que tanto o Gregório Kovalenko quanto o Pedro Kaufmann foram exonerados em 1943 da polícia por colaborarem com espiões alemães no Brasil, já no meio da Segunda Guerra Mundial. Mas eles foram todos absolvidos, né? E então o massacre ficou com o relatório da corregedoria. O Gregório Kovalenko, ele chegou a ser condecorado por isso, porque ele foi transformado ao longo do processo de algoz em vítima. Tem uma carta que um pai escreveu quando ainda era antes do massacre, quando eles estavam vivos, pedindo para o delegado soltar o filho dele, que sobre ele era só um menino, ele tinha 21 anos, ele era só um menino, não sabia o que estava fazendo, se propondo trocar de lugar com o próprio filho, sabe? Então, assim, você entende que tem foto, tem rosto, tem vida ali. Né? São pessoas de verdade. Assim. O todo é muito assustador, porque você vive um regime autoritário de fato, que tem regras sobre como você não pode ser, você tem um controle, você não pode gostar de determinada política, você não pode agir de determinada forma, você não pode ler determinados livros. Né? Então, é assustador você viver sobre o autoritarismo. E a consequência disso é ser preso, ser torturado, ser assassinado, ter a vida devassada, ser perseguido. E o final do Armando Salles de Oliveira, ele que teve essa postura autoritária, teve esse combate aos comunistas, quando acontece o golpe que instaura o Estado Novo, ele é preso, sofre prisão domiciliar, fica quase um ano, preso em algumas residências, e aí em 38 Vargas dá uma ordem para que ele saia do país. Vargas fala que ele não pode mais ficar no país, e aí ele recebe esse telegrama e ele embarca para a França. Só que a gente já está em 39, na França, que está ali sofrendo invasão nazista. Aí ele sai da França, ele vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele chega a escrever para revistas americanas sobre a ditadura que o Brasil estava sofrendo e tudo mais. Depois ele vai para a Argentina e ele volta para o Brasil já em 45.
pouco antes do final do governo do Vargas, e morre, né? Ele já vem doente, ele tinha câncer no estômago, e ele vai falecer em maio de 45. Então, ele nem viu o Vargas ser deposto, né? Ele morreu com esse desgosto. É interessante essas últimas cartas, esses últimos discursos que ele faz sobre perseguição política, sobre ditadura, sobre autoritarismo, pregando contra uma coisa que durante o governo dele como governador ele fez. Pouco tempo depois que o presídio foi fechado, ele foi comprado pela Goodyear, e até hoje ele funciona como uma fábrica de pneus. A fábrica seguiu seu caminho, os moradores da vila seguiram seu caminho, São Paulo seguiu seu caminho. Mas apesar do esforço deliberado para apagar essa história, a gente sabe que ela existiu. Que tudo que aconteceu lá dentro não é apenas uma história antiga, não são apenas números, são pessoas. Foi a nossa realidade, e se a gente não aprender nada com ela, pode ser que algum dia volte a ser a nossa realidade. O pior, que ainda seja assim.